Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo saindo pro canal e depois de vários pedidos que vocês deixaram aqui nos comentários do meu canal do YouTube, eu resolvi fazer esse vídeo então para analisar os prováveis impactos macroeconômicos que a guerra entre Israel e o Hamas pode causar no mercado financeiro global e também nos seus investimentos, no seu patrimônio como investidor brasileiro. Mas antes de partir para essa análise que é extremamente delicada e que envolve um conflito não só geopolítico, mas sim uma crise humanitária na qual quem mais sofre são tanto os palestinos quanto os israelenses, é que eu preciso deixar dois recados muito importantes antes de você começar a assistir essa análise. O primeiro deles é que essa análise que eu vou fazer no vídeo de hoje, ela é estritamente econômica. Aqui a gente não vai falar de aspectos históricos do conflito, aspectos geopolíticos, mas sim nós vamos fazer uma análise sobre os impactos na economia, seja global, seja relacionada ao nosso país, com relação a esse conflito que está acontecendo lá na região do Oriente Médio. Além disso, é muito importante você ter respeito ao deixar qualquer tipo de comentário aqui embaixo. Isso porque nós estamos falando de uma guerra, que além de um conflito geopolítico, é uma tristíssima e lamentável crise humanitária. Então, se você quiser deixar algum comentário, eu peço para que você se restrinja ao campo de análise macroeconômica. Qualquer comentário desrespeitoso com relação aos palestinos ou com relação aos judeus vai ser sumariamente bloqueado, porque eu tenho certeza que a maior parte das pessoas que estão aqui para de fato aprender sobre economia e investimentos e mercado financeiro, não é para ficar destilando ódio nas redes sociais, mas se tiver uma minoria que insistir em fazer isso, essas pessoas serão sumariamente removidas aqui no canal, em respeito a todas as pessoas que estão sofrendo com esse conflito lá no Oriente Médio. E além disso, é importante você ter em mente, pessoal, que essa análise ela se restringe ao cenário atual, em que a gente tem um conflito isolado entre Israel e o Hamas dentro da faixa de Gaza. Por enquanto, a gente não tem um envolvimento direto de nenhuma outra potência mundial, nem dos Estados Unidos, nem dos países árabes, apesar de cada um deles já ter assumido o lado que ele defende, mas nenhum desses países, de fato, diretamente entrou na guerra. Então, enquanto isso não acontece, e a gente torce para que esse conflito não se alastre por outros países, a gente vai ver pelos dados que eu vou te mostrar no vídeo de hoje, que esse conflito, ele está localizado no Oriente Médio e ele, por enquanto, não tem nenhuma consequência macroeconômica significativa, que é o que eu vou te mostrar a partir de agora. Muita gente está com receio de que a guerra entre Israel e o Hamas pressione os nossos índices inflacionários. Isso porque desde o início da guerra, em 8 de outubro, o preço do barril de petróleo ele vem aumentando de uma forma lenta e consistente no mercado financeiro mundial. E se vocês analisarem comigo o preço do barril de petróleo no mercado internacional, cujo aumento pode impactar diretamente o dia a dia, o custo de vida do brasileiro, já que o petróleo é utilizado para vários insumos que a gente utiliza no dia a dia na nossa economia, e inclusive os combustíveis como gasolina, como diesel. E se nós analisarmos o impacto do início do conflito, desde quando ele começou, lá em 8 de outubro, a gente vai ver que, de fato, houve um aumento perceptível no preço do barril de petróleo. Antes do conflito, o barril de petróleo estava sendo negociado ali na faixa de 84, 85 dólares. E depois que essa guerra começou, o preço do barril de petróleo já disparou para 88 dólares e agora ele está sendo negociado a 89 dólares, praticamente 90 dólares. Só que o que o pessoal esquece é que a gente está olhando no horizonte de um mês. Se a gente dilatar a nossa análise passada para o horizonte mais dilatado dos últimos 90 dias, a gente conviveu com o preço do barril de petróleo muito mais alto em momentos não tão distantes da nossa história nos últimos 90 dias. A gente viu o preço do barril de petróleo chegar a 95 dólares e, de fato, pessoal, esse preço de barril de petróleo, que inclusive chegou a ser cotado em patamares mais elevados, ele não foi capaz de repercutir gravemente no nosso índice inflacionário, sobretudo o IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, que mede a inflação no nosso país. Eu sei que tem muita gente que está com receio de que esse conflito entre Israel e o Hamas possa majorar o custo de vida no Brasil, principalmente por causa dos combustíveis, que isso possa inclusive ser o estopim para um novo ciclo de alta da inflação e, consequentemente, da taxa Selic. Taxa Selic, nossa, que está caindo desde agosto. Eu sei que muita gente aí está preocupada se a Selic realmente vai continuar seguindo o seu ciclo de queda ou se esse ciclo de queda vai ser interrompido por uma retomada nos registros dos nossos índices inflacionários. E para te tranquilizar, para te mostrar que, por enquanto, o conflito entre Israel e o Hamas tem consequências apenas localizadas lá no território em que esse conflito está se deslindando, que eu quero mostrar para vocês o registro da inflação medida pelo IBGE.
Em setembro, o índice de preço ao consumidor amplo ele resultou uma alta de 0,26%, dentro daquilo que estava sendo esperado pelo mercado financeiro. E dentro acumulado dos últimos 12 meses, a inflação ela está em 5,19%, muito próximo aí da meta definida pelo Conselho Monetário Nacional e que deve ser cumprida pelo Banco Central de 5% em termos anuais. E por enquanto, pessoal, o fato é que a alta do petróleo ela não repercutiu, né, sobre o nosso IPCA, sobre o nosso principal índice inflacionário, é que se a gente comparar, né, os núcleos do IPCA entre agosto e setembro, né, e para quem não sabe, o IPCA ele é uma média que mede a variação de preços em vários setores da nossa economia, e aqui a gente pode ver esses setores, temos o setor de alimentação e bebidas, habitação, artigos de residência, vestuário, transporte, saúde e cuidados pessoais. E a gente pode verificar, pessoal, que em agosto a gente tinha uma alta generalizada desses núcleos de inflação, mostrando de fato, né, uma inflação, digamos, mais persistente e que poderia, né, se ela continuasse nesse ritmo, né, quem sabe aí abreviar o ciclo de queda dos nossos juros. Mas a gente teve um resultado muito positivo em setembro com relação à nossa inflação. Vou mostrar agora para vocês por esse outro registro desses mesmos núcleos de inflação. E o que eu quero mostrar para vocês é que de forma generalizada, os núcleos positivos, eles diminuíram. Enquanto em que agosto a gente tinha núcleos muito mais altos distribuídos por todo o gráfico, em setembro esses núcleos, eles sofreram redução, né, na parte de artigo de residência e alimentação e bebidas, a gente está tendo uma deflação clara e de fato o grande vilão para o IPCA de 0,26% em setembro foi aqui o setor de transportes, né, que já vem sofrendo então com a alta dos combustíveis, reflexo da alta do preço do barril de petróleo que a gente viu em setembro e que aconteceu muito antes, né, da deflagração desse conflito entre Israel e o Hamas. Então, pessoal, a gente continua com índices inflacionários sob controle, né, que com exceção do setor de transporte, dos combustíveis, que digamos aqui é o patinho feio do IPCA de setembro, mas ainda assim a gente está com o preço do barril de petróleo, mesmo com um conflito inferior aos patamares que a gente viu em setembro. E ainda, pessoal, que o preço do barril de petróleo, ele aumente, ele dispare nas próximas semanas e nos próximos meses, né, o que eu não acho que seja provável de acontecer. Isso porque Israel, se você der uma olhada aqui nesse gráfico, que mostra os principais produtores de petróleo do mundo, Israel não figura, né, em nenhuma das primeiras posições aqui. A gente pode ver que os maiores produtores de petróleo no mundo e que de fato poderiam impactar de uma forma veloz no preço do barril de petróleo seriam aqui os primeiros colocados entre os produtores de petróleo mundiais, que são os Estados Unidos, Arábia Saudita, Rússia, Canadá, China e Iraque, né? Então, se esses países não estão, pelo menos até esse momento, envolvidos nesse conflito e se não há uma ameaça direta ao fornecimento nas cadeias produtivas mundiais de petróleo, na minha visão, não há motivo para que nesse momento a gente se preocupe com uma eventual disparada do preço do barril de petróleo, né? Algo que não foi visto, por exemplo, em setembro, em meses anteriores, quando o barril de petróleo chegou a ser negociado, como eu acabei de mostrar para vocês, a $95 o barril. E se a gente não tiver um aumento de preços, né, muito contundente, né, no barril de petróleo, que vai reverberar sobre os nossos combustíveis e que vai impactar de uma forma significativa o setor de transportes, esse núcleo de transportes do nosso índice IPCA, pessoal, a gente não vai ver no curto prazo, pelo menos nos próximos 6 meses, uma disparada da inflação, um registro do IPCA dos próximos meses, de outubro, novembro, dezembro, janeiro, fora daquilo que já é amplamente esperado pelo consenso de mercado. Um IPCA ali que vai ficar gravitando entre 0,2 e 0,3 no acumulado de cada mês dos próximos meses que virão por aí. Tanto essa guerra hoje tem consequências, né, estritamente locais, que se a gente for olhar, por exemplo, o histórico do índice S&P 500, que mede a valorização, o ritmo de crescimento ou de depreciação das 500 empresas mais negociadas na Bolsa de Valores, nós vamos ver que esse conflito, ele sequer foi capaz de prejudicar o desempenho da Bolsa de Valores americana. Isso porque se de fato fosse uma guerra generalizada, né, que se alastrasse por outros países do Oriente Médio, inclusive países grandes produtores de petróleo, como o Iraque, como o Irã e a Arábia Saudita, a gente certamente teria um impacto direto sobre o índice americano S&P 500. Isso porque uma guerra, uma extensão generalizada de um conflito como esse, aí sim seria capaz de provocar um aumento da percepção de risco do mercado financeiro como um todo. E sempre quando a gente tem aumento da percepção de risco, a gente tem fuga de ativos mais arriscados, como é o caso da Bolsa de Valores, e a gente tem a retomada, a busca por ativos mais seguros, como é o caso do dólar norte-americano e do ouro.
E se a gente for olhar, por exemplo, a cotação do ouro no mercado financeiro internacional, como eu vou mostrar para vocês aqui por esse gráfico, a gente vai ver que nos últimos 30 dias, né, a gente não só não teve uma valorização do ouro, que é um ativo que se valoriza quando há percepção, aumento de risco do mercado financeiro com relação ao planeta, como a gente teve uma redução do preço do ouro, que aqui é traduzido por uma depreciação, uma desvalorização do ETF IA1, que é um dos principais ETFs norte-americanos que replica a cotação do ouro no mercado financeiro internacional. Também, se você for olhar a cotação do dólar nos últimos 30 dias, a gente vai ver que, de fato, ele teve um pico na sua cotação no dia 3 de outubro, quando ele chegou a ser cotado a R$ 5,17. De lá para cá, essa cotação ela só caiu, ou seja, nem no dólar norte-americano o conflito entre Israel e o Hamas gerou algum tipo de repercussão. Então, pessoal, se essa guerra ela não se alastrar, né, por outros países, não houver uma intervenção direta dos Estados Unidos, da Arábia Saudita, do Irã, que são grandes produtores de petróleo, né, e grandes peças aí no nosso arcabouço geopolítico mundial, né, ainda que esse conflito ele seja uma verdadeira tragédia humanitária, o que é lamentável, a gente consegue concluir que na seara macroeconômica ainda a gente não vai ter nenhum tipo de impacto direto, né, que possa suscitar algum tipo de temor por parte de nós, investidores brasileiros, e com relação à estabilidade do nosso país e estabilidade do ciclo de queda da taxa Selic e estabilidade do controle da nossa inflação. Para isso acontecer, a gente vai precisar ver uma disparada do preço do barril de petróleo em patamares superiores a $100 o barril, e a gente vai ter que ter, então, de fato, um envolvimento maior, né, de outras potências mundiais para que a gente consiga enxergar no horizonte temporal algum tipo de empecilho com relação ao controle da inflação e manutenção do ciclo de queda da nossa taxa de juros. Até porque, pessoal, mesmo se o barril de petróleo ele disparasse agora do dia para a noite, a inflação, pessoal, os índices inflacionários, eles demoram a se mexer na nossa economia. Se a gente ver aqui a trajetória da inflação dos últimos 12 meses, a gente vai ver que no início de 2022, no primeiro trimestre de 2022, a gente tinha uma inflação superior a 2 dígitos, a praticamente de 12% em termos anuais, e essa inflação ela foi lentamente caindo no decorrer de 2022 e 2023, fruto, reflexo de uma taxa Selic, né, que chegou aí a um patamar de quase 14% em termos anuais. E foi essa taxa Selic que, de forma lenta, então, permitiu essa queda no nosso IPCA e um definitivo controle desse índice inflacionário. E assim como a trajetória de queda de controle da inflação, ela foi lenta, a trajetória de retomada da inflação, pessoal, caso haja uma disparada no preço do barril de petróleo, ela também vai ser lenta e ela não vai se reverberar de forma imediata sobre a economia. Isso porque qualquer variável macroeconômica, para ela de fato repercutir em uma mudança de trajetória da nossa inflação como a gente tem hoje, ela vai demorar aí pelo menos 6 meses para se concretizar e reverberar sobre a nossa economia. Então, portanto, a palavra de ordem do momento é de tranquilidade, é de apreensão, sim, principalmente com a dramática crise humanitária e geopolítica, né, que tem se alastrado pela região entre Israel e a faixa de Gaza, mas no cenário macroeconômico, pelo menos até esse momento, a gente não consegue ver nenhum ingrediente que possa aí abalar a confiança do mercado financeiro e, de fato, provocar um descontrole da nossa inflação e, consequentemente, né, de interrupção do ciclo de queda da nossa taxa básica de juros da economia, a taxa Selic. E, basicamente, pessoal, esse era o recado que eu queria dar hoje para vocês. Toda a filosofia, a trajetória de investimentos que eu tenho trazido para vocês nos últimos vídeos que eu trouxe aqui para o canal, inclusive vou deixar alguns vídeos desses aqui nos cards e também ao final desse vídeo, se mantêm inalterados. Então tenham calma, tenham serenidade e tranquilidade, porque nesse momento, ainda que a gente tenha uma lamentável crise humanitária e geopolítica, a gente não tem um reflexo contundente disso sobre a macroeconomia, né? Seja global, seja localizada aqui do nosso país. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida, qualquer observação, deixe para mim aqui nos comentários. Por hoje é isso e até a próxima.